O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve decisão favorável na Justiça, impedindo a remoção compulsória da população em situação de rua. De acordo com o MPRJ, a Prefeitura do Rio pretendia descumprir o termo de ajustamento de conduta firmado em 2012, alegando que a permanência de pessoas vivendo nas ruas da cidade contribui com a disseminação da Covid-19. O município do Rio de Janeiro entrou com ação judicial requerendo a remoção compulsória das pessoas em situação de rua, ao argumento de que, com a chegada do inverno e com a consequente queda da temperatura, haveria um ambiente mais propício para a disseminação do novo coronavírus, o que colocaria em risco toda a comunidade. O juízo da 10ª Vara de Fazenda Pública determinou a emenda da petição inicial para que o Ministério Público figurasse no polo passivo da demanda, bem como determinou a juntada de documento médico-científico que comprovasse as alegações do município. O Ministério Público figura como réu nessa ação porque, no ano de 2012, quando nossa cidade se preparava para receber os grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, houve um movimento de retirada das pessoas das ruas. E então foi firmado esse termo de ajustamento de conduta, TAC, entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Ministério Público. O TAC é um instrumento garantidor de direitos da população em situação de rua e está previsto expressamente na cláusula 7ª, parágrafo 2º, que o município não pode remover compulsoriamente pessoas das ruas, exceto em duas hipóteses. São elas: quando o sujeito estiver em situação de flagrante delito, ou seja, praticando um crime, ou por determinação médica. O Ministério Público, assim, apresentou contestação nos autos e manifestou-se contrariamente ao pedido de tutela de urgência deduzido pelo município, para que essa remoção compulsória se desse desde logo, antes mesmo do julgamento final da ação. E assim o fez porque entende que a remoção compulsória de pessoas em situação de rua é uma medida violadora de direitos humanos e também violadora de princípios fundamentais previstos na nossa Constituição, tais como o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da liberdade, o princípio da igualdade entre as pessoas, o princípio da isonomia, entre outros. Essa medida é violadora também da política pública de população em situação de rua, que no âmbito federal está prevista no Decreto 7053 de 2009 e no âmbito municipal está prevista na Lei 6.350 de 2018. Dessa forma, o Ministério Público apresenta alguns argumentos em sua resposta nos autos. Considerando que é possível a remoção compulsória por determinação médica, bastaria que o município fizesse uso dos consultórios na rua, que são pontos de atenção da rede de saúde pública e consistem em equipes de profissionais de saúde que prestam atendimento médico à população em situação de rua em seu próprio território, ou seja, nas ruas. As equipes de saúde, portanto, atendem os indivíduos e identificam os sintomas que eles apresentam, dão o diagnóstico da doença e, se possível, prestam os cuidados médicos necessários ali mesmo. Caso haja necessidade de encaminhamento daquela pessoa a um hospital, ela é convencida a ir para um hospital ou é removida compulsoriamente, já que o TAC assim possibilita, assim prevê. O que o município pleiteia é realmente uma remoção compulsória e genérica, sem um atendimento individualizado das pessoas. Um outro ponto que o Ministério Público aborda na sua resposta, na sua contestação,
é o passo seguinte à remoção compulsória, que é o abrigamento. O abrigamento é uma medida socioassistencial prevista em lei e que tem como características ser uma medida excepcional, temporária e voluntária. Ninguém é obrigado a ser abrigado. Dessa forma, o Ministério Público pontua também que desde 2019 vem realizando vistorias constantes nos equipamentos de acolhimento de pessoas e constata e inclusive demonstra ao juízo, juntando mais de 100 documentos em sua resposta, enfim, tudo aquilo que vem sendo feito no acompanhamento, no monitoramento, na fiscalização das ações socioassistenciais e no acompanhamento dessa política pública. Mas voltando então ao pedido da ação, o município requer a remoção então dessas pessoas para um centro de recepção ele denomina como Centro de Recepção Stella Maris, que hoje consiste no Complexo Stella Maris. O Complexo Stella Maris, hoje, contempla 3 unidades. A Central de Recepção de Adultos e Famílias Tom Jobim, conhecida como CRAF Tom Jobim, a Unidade de Reinserção Social, que é sinônimo de abrigo, Ilha do Governador, que é destinada a pessoas adultas, e ainda um abrigo para pessoas idosas, denominado Carlos Portela. Em dezembro de 2019, o Ministério Público fez vistoria na CRAF Tom Jobim, atualmente denominada pelo município Centro de Recepção. Esse local, na ocasião, apresentava péssimas condições, mas o município diz ter feito reformas e que o local então estaria em condições físicas, estruturais, para receber as pessoas em situação de rua que pretende ver removidas. Contudo, é fato que esse local oferta apenas 200 vagas para acolhimento, enquanto o pedido de remoção compulsória é para toda a população de rua, que, como já dito, consiste em algo em torno de 15 mil pessoas. Então, há um descompasso efetivo entre a quantidade de vagas ofertadas e o número de pessoas a serem removidas. Dessa forma, o Ministério Público pontua também que o serviço apresentava em 2019, no mês de dezembro, ou seja, há pouco tempo, ainda algumas questões em relação ao atendimento prestado. Por fim, vale salientar que o município não especifica como irá dar conta do serviço. E as fotos apresentadas, inclusive, em relação à obra realizada no local, mostram que as camas são muito próximas umas das outras, não respeitando as regras de distanciamento mínimo orientadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, considerando todos esses argumentos, o juízo entendeu por indeferir o pedido de tutela de urgência deduzido pelo município do Rio de Janeiro.